Existem diversas técnicas e ferramentas para gerenciar risco. Eu destaco como mais comum as técnicas que focam nos stakeholders, na sua percepção de risco, na forma como eles encaram os riscos. Em termos mais específicos, eu destacaria você fazer um brainstorm, incorporar não só a equipe, mas também o stakeholder. O brainstorm é uma forma de você captar as ideias, entre os integrantes daquelas sessões ou daquelas reuniões, onde os palpites são sempre muito bem-vindos, as ideias de quais riscos são possíveis de serem disparados no projeto. É essa técnica denominada brainstorming. Eu também destacaria a técnica Delphi. A técnica Delphi ela é mais focada em especialistas. Você, ao invés de colocar as pessoas em uma sala de reunião juntas, a gente envia um questionário para os especialistas em separados. Então esse facilitador da técnica Delphi, depois ele compila, faz toda uma revisão das respostas e novamente faz uma nova interação em separado. Então não há influência de um integrante ou outro. E diversas técnicas podem ser utilizadas. A gente pode falar, por exemplo, da famosa técnica de causa e efeito, a técnica de Ishikawa, ou conhecida também como espinha de peixe, onde eu tenho causas e que vão levar a um efeito. Isso pode ser utilizado também nessa identificação, nesse planejamento dos riscos ali de um projeto. Se a gente estiver falando em projetos de tecnologia da informação, que seria um foco interessante da nossa conversa. Além disso, eu acho que a gente pode pensar também em estratégia. Os projetos geralmente vêm das estratégias das empresas. A gente poderia pensar, por exemplo, na análise SWOT, aquela análise onde eu tenho a identificação de forças, a identificação de ameaças, a identificação de oportunidades, de fraqueza da empresa. Eu avalio a empresa ou o projeto dentro de uma perspectiva tanto interna como externa. Então essas são técnicas que eu destacaria como importantes para a gente observar e identificar riscos. Os riscos, eles se relacionam com os contratos de diversas formas. É muito conhecido a importância de você identificar os riscos, ter esses riscos já planejados, identificados, para serem utilizados nos contratos. Os contratos eles dependem muito disso. As cláusulas dos contratos têm muita relação de incompletude de informação. Você tem informação ali que falta às vezes dentro dos contratos e que os riscos ajudam a melhorar a forma como essas cláusulas são elaboradas. Mas quando eu falo em contrato, além de pensar nessa questão de você ter a possibilidade de minimizar questões de falha, aumentar oportunidades, eu me lembro muito a questão dos custos de transações. Coase foi um autor que falava já dos custos de transações e da importância, a empresa consegue ser muito mais competitiva, consegue ter vantagem se ela consegue otimizar as transações que ela faz por meio desses contratos. Eu posso ir, além de Coase, eu chegaria em Williamson, que é outro grande autor que também falava da ciência dos contratos, e leva a uma questão da falta de racionalidade dos seres humanos ao elaborar contratos. Então os riscos, você avaliar risco, ter informação sobre o que pode dar errado, vai ajudar a melhorar sempre essa falta de informação ou falta realmente de ser completo. Os contratos não conseguem ser completos, você não consegue colocar todas as cláusulas dentro dos contratos e a gestão de risco ajuda nesse ponto. Então, se a gente pensar nessa falta de informação desses autores mais famosos em termos de custo de transação, em termos de gestão, de ciência do contrato, a gente percebe claramente que ao ter riscos identificados, mapeados e com respostas prontas para se algo der errado, isso ajuda muito nas cláusulas e na forma como redigir os contratos dentro das organizações, levando essas organizações a uma maior vantagem perante as outras, ou seja, em comparação com outras empresas.
Existem diversas técnicas para elaborar contratos, né? A gente tem que pensar também na questão de em que ponto que eu estou da elaboração do contrato. A decisão de fazer ou de comprar, usar uma árvore de decisão para isso, principalmente quando eu estou na área de tecnologia da informação, né? Software, se eu vou desenvolver ou se eu vou comprar pronto, essa é uma grande técnica para a gente discutir. Outro ponto são as reuniões. Acho que as reuniões são muito importantes nos contratos, né? Você envolver as pessoas que realmente são influenciadas, né? As partes interessadas ali ou no projeto, né? Que aquele contrato está sendo estipulado para atender, é relevante. Se pensar em governo, a gente pensar na questão das reuniões de licitação com os licitantes, com os fornecedores, né? Pensar na Lei 8666, a influência da legislação. Então são pontos que são importantes, as inspeções, né? As inspeções de qualidade. Tudo isso é relevante, as auditorias, né? A gente pensar, tem um ponto que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, que é a questão do gold plate, né? O prato de ouro, ou seja, aquilo que não foi contratado pelo meu cliente, né? Não está no contrato, eu oferecer para ele, né? Sem nenhum custo. Isso passa muito má impressão, né, para o cliente. Isso é muito importante que as pessoas tenham em conta essa questão de não passar, não dar além, né, não fornecer serviço além do que foi contratado, ou de realizar alguma atividade além do que foi contratado. Um exemplo típico é dar um treinamento que não foi contratado depois que você implantou um software. Isso não é permitido dentro de contrato, porque acaba com o relacionamento entre você como fornecedor e o seu cliente, também perde um pouco a confiança. Okay? Em termos de encerramento assim, do contrato, eu acho que um ponto importante é você ter o termo de aceite, mas não só no final, mas ir tendo durante as fases. Então o termo de aceite tem que estar já estipulado ali, ser do conhecimento do contrato. Tá? Então esse é outro ponto que a gente gosta de destacar como técnica e ferramenta aí que você pode utilizar nos contratos. Se eu voltar um pouquinho na parte da condução, né, do controle do monitoramento, não deixar de falar do status report, que é o relatório de acompanhamento que geralmente é feito semanal, né, pelo gerente de projetos, e esse status report contendo as informações principais, pontos de atenção, progresso e evolução daqueles projetos. Era isso que eu tinha para oferecer como dicas de técnicas e ferramentas de contrato. Na atualidade, os projetos de tecnologia da informação estão muito voltados para métodos ágeis, para agilidade. Hoje não se pode mais pensar em analisar risco para gerenciamento de projetos de tecnologia da informação se não pensar na perspectiva desses métodos ágeis, ou seja, muito também vinculado à questão do stakeholder, de como ele, quais são os limites, qual é a tolerância dos stakeholders. Os métodos ágeis abordam muito essa questão, eles entram nessa prática e utilizam muito das técnicas que já foram utilizadas antes. Quando a gente fala em Scrum, um exemplo, por exemplo, dos métodos ágeis, a gente percebe que lá eles começam a adotar técnicas como o brainstorming, que a gente também utiliza no outro método em cascata, no método mais tradicional. Técnicas trazem algumas novidades, como por exemplo o Spike, que é um experimento que você faz de 2 ou 3 dias intensos ali para identificar. Então o Spike é algo que por exemplo, o método Scrum traz. Mas dentro de uma perspectiva de gestão de risco, muito do que já vinha sendo utilizado é utilizado também por esses métodos ágeis. Eles deram uma certa enxugada, mas tem a questão da probabilidade do impacto, tem questão de ameaça e oportunidade. Então são novas abordagens do que já se vinha fazendo antes, mas com uma certa simplicidade. Um ponto que eu ressalto é que, por exemplo, o Scrum fala para a gente usar, por exemplo, Pareto, usar também árvore de decisão. Então todas essas técnicas antigas já servem como embasamento de conhecimento para que você adote métodos ágeis e novos métodos. A gente pensar, por exemplo, na comunicação, que os métodos ágeis dão muito ênfase, eles lá propõem também uma forma de burn down chart, que é um gráfico onde, conforme os sprints vão acontecendo, a probabilidade de ocorrência dos riscos vão diminuindo. Então ele junta o que
vem de novo, né, dentro de uma perspectiva de agilidade, com o melhor que já se fazia antes de uma forma simplificada. Então, para analisar risco numa perspectiva atual, é importante pensar nos métodos ágeis e pensar como já técnicas e métodos antigos, né, ou métodos que já tiveram seu momento mais de ênfase, estão sendo adotados também nessa nova perspectiva. O profissional que busca se especializar na área de gerenciamento de risco, ele deve ter um conhecimento já adquirido em projetos que tratam de risco num ambiente mais complexo, num ambiente global. Hoje em dia não se fala mais em gerenciar risco apenas em projetos menores, né? A gente fala em gerenciar o risco em projetos de grande envergadura. Existem algumas certificações onde esse gerente de projeto ele tem que ter essa capacidade de avaliar os riscos, de mitigar, identificar a probabilidade, né, usar as técnicas que a gente já usava antes. Então eu acho que é um profissional que tem que estar envolvido com risco, tem que ter uma formação bem embasada em métodos, em técnicas que oferecem uma melhor compreensão de como ocorre uma probabilidade, como ocorre um impacto dentro do risco, né, saber todas as nuances aí dentro dessa perspectiva de métodos e técnicas para gerenciar, né, os riscos num momento mais contemporâneo da gestão de projetos de tecnologia da informação.